Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros nobres vereadores, companheira Lourdes. Boa noite a todos que nos assistem, sejam todos bem-vindos, através das redes sociais também. Grande abraço a todos e obrigado por estar participando junto conosco dessa aprovação de contas. Isso é muito importante para a população ficar atenta a todo o acontecimento, quanto executivo quanto legislativo. Senhor presidente, antes de fazer minha colocação a respeito das contas, como tem aí 30 minutos para se expressar, acredito que eu não vou usar esses 30 minutos. Eu acompanhei os trabalhos do senhor Valdir, exatamente bem acompanhado esses 2 anos, né, que é 2019 e 2020, mas a momento não se trata de 2020, e sim 2019. 2018, aprovei, mesmo com pouca experiência, sou bem sincera e honesta em dizer, mas, enfim, na época, diante das buscas jurídicas, aprovei a 2018. Logo de início, vou fazer aqui uma lembrança ao senhor Valdir, antes de expressar o meu voto diante jurídico. A gestão dele até 2012, eu precisei dele para socorrer minha mãe. Eu nunca esqueci esse ato dele. Como acabou de citar meu companheiro, e eu concordo, não fez mais que obrigação. Mas mesmo assim, quando se trata de saúde, eu trabalho muito nessa área, minha companheira aqui também, eu dou muito valor a isso. E nunca me esqueci desse ato dele. Ele sabe muito bem, foi em Alta Floresta onde eu pedi socorro para ele, que eu não tinha como trazer minha mãe de Alta Floresta, e ele me ajudou, não sei nem se era a caminhonete pessoal dele, mas ele trouxe. Então eu sou grata muito a isso. Logo que assumi, eu tentei de todas as formas, e ele sabe disso, me aproximar dele para a gente fazer um belo de um trabalho. Se ele prega honesto, e eu acredito nisso, eu também prego. Não só legislativo, mas como pessoa lá fora também. E nenhuma das vezes, realmente, ele citou aqui que sempre me tratou bem. Realmente, diretamente, ele sempre me recebeu bem no gabinete todas as vezes. Não só ele, como a sua esposa, como alguns secretários, diretores, inúmeras vezes. Inclusive, no projeto Finisa, não fui contra, fui direto, porque tudo que é para a população, nós temos porque eu moro aqui, eu dependo disso ali também, desse acontecimento. Então, tudo que é justo perante a população, eu aprovo, com certeza. Mas, enfim, nenhuma das vezes, diretamente com ele, sim. Mas indiretamente ao redor, eu nunca conseguia atender a população que me socorria. Quando me socorria, eu pedia às vezes 6 meses antes, me socorria 1 ano depois, quando eu já tinha até perdido a credibilidade com alguns. Mas enfim, igual eu disse, estou fazendo algumas lembranças como ele também fez aqui. Gosto da pessoa dele. No início da política, até achei, quando eu era bem crua, essa é a palavra, até achei que eu ia acompanhar ele na hora de fazer as coligações. Eu era do PMB, onde a doutora Claudineia, advogada, era a presidente, e eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, doutora, nós vamos coligar com o Valdir. Sou amiga de quem nós coligamos, que é o Rogério.
fomos muito parceiros nas coligações, foi muito meu parceiro, assim como eu fui dele. Mas, na época, eu queria ir com o Valdir. Estou sendo bem transparente. Inúmeras pessoas da população sabem disso. Mas, quando eu achei que eu ia ter a chance de a gente fazer um trabalho junto, eu não consegui. Fuxicos infundados na área da endemias, fuxico sobre os óculos que foram doados, situações que colocou muitas pessoas contra mim, coisas que nunca saiu feita por atitudes minhas. Às vezes eu fazia uma pergunta para alguém e aquela pergunta já era transformada de forma totalmente diferente. É a imagem que prega de vereador, que até não é bom, porque o vereador ele não quer prejudicar ninguém, ele quer somar. Alguns secretários até citou para mim sobre eu abrir o mato da estrada de foice se eu quisesse. Outros perguntou se eu tinha uma carriola e uma enxada para arrumar as estradas da estrada do Biratã. Na época eu chorei. Era difícil. Não tinha conhecimento de muita coisa, achava que na parte de dialogar, até mesmo sem fazer indicações, eu ia ser atendida. Mas eu não sei o porquê eu não consegui criar esse vínculo com o seu Valdir, que eu tanto busquei. Mas se tratando da administração, muitas coisas que ele realizou, eu o aplaudo. Mas no ano de 2018, que eu acompanhei de pertinho, eu estou vendo muitas coisas repetir. Muitos trabalhos sendo repetidos que eu acredito que poderiam ter sido feitos melhores, que hoje não estaríamos necessitando de estar repetindo. A chuva vem, estraga muitas coisas construídas, com certeza. Mas depende da situação, não é necessário reconstruir. Fui chamada por ele em uma ligação de usurpadora. Não sei nem por quê. Ele sabe que ele falou isso. Para representante da faculdade Estácio. Nunca soube por que ele me chamou disso. Cuidado com essa vereadora, ela é uma usurpadora. Mas tá bom, passou, né? Infelizmente eu cedi o meu celular para a moça falar com ele, pertinho de mim, e o celular deu para entender muito bem o que ele falou. Mas vocês vai votar as contas deles por causa de mágoa? Jamais, nunca guardei mágoa dele, ele sabe disso muito bem. Nós conversamos por 1h30, mais ou menos, no projeto Finisa. Digamos que nós quebrou o tabu, lavou as louças. Porque eu gosto da pessoa dele. A humildade que ele carrega, não só ele, como a esposa dele. Mas diante dos trabalhos prestados, eu não consigo ficar do lado dele em 2018. Não consigo, 2019. Junto com o relator, busquei essas informações. Fomos enfrentados diante de algumas coisas, porque Kelly estava lá. Mas você estava lá. Inclusive, até nas redes sociais, nesse momento, está sendo citado, não a mim, mas alguns vereadores que estavam lá. Quando você aprova algo aqui na Câmara de Vereadores, você jamais vai aplaudir ou aprovar para ser mal feito. Você vai aprovar porque você sabe que aquele pedido é para o bem da população. Depois que está mal feito, aí vem a situação onde o vereador paga o preço. Mas quero deixar aqui as minhas palavras. Vou seguir, sim, o relato do relator. Inclusive, assinei. Nenhum de nós, vou falar por mim, estou induzindo ninguém aqui, favorável ao contrário. Eu tenho um diálogo constante, diariamente, com o vereador Júnior. Gosto do jeito que ele trabalha, gosto da companhia dele aqui na Câmara de Vereadores. Temos ideias muito bacanas, nos respeitamos. Ele tem a expressão dele, eu tenho a minha. E eu falei para ele desde o começo. Eu não consegui 80% atender os socorros que eu pedia. E sempre que eu era atendida de forma longa, eu era ofendida por alguém.
ofendida verbalmente, sem respeito nenhum como vereadora. Não carrego mágoas por isso. Hoje a gente está no mundo que a gente tem que pedir perdão e perdoar, porque está incerto o dia de amanhã, e é só Deus para tomar conta de nós, aqui nessa terra. Mas diante as contas, hoje, de 2019, eu não consigo. Eu vou seguir o relato do relator. E desde já, muito obrigada. Tudo que eu falei aqui foi de extrema sinceridade do meu coração e dos conhecimentos que eu obtive e acompanhei no ano de 2019. Respeito todos os votos dos meus companheiros e as palavras deles aqui, seja elas qual for. E independente, eu agradeço a todos que, meio com jeitinho na época, me ajudou. Qualquer um, independente de qual local do município, onde eu fui bem recebida. Mas eu não tive um sucesso aos trabalhos diante da situação. E por isso eu não aplaudo o ano de 2019 na gestão do seu Valdir. Desde já, muito obrigado e uma boa noite a todos.